falar com os irmãos, compartilhar uma palavra que está em João 4, 23, que diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Nós estamos aqui, neste momento eu peço que você feche seus olhos. Eu sei que tem algumas coisas lá fora que às vezes nos preocupam, mas vamos nos esquecer neste momento e vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Então não se distraia, coloque no seu coração, no seu espírito, a sua verdade, isso que nós vamos fazer aqui nessa noite, bem? Então vamos juntos, como o corpo do Senhor que nós somos, e vamos adorá-lo em espírito e em verdade. Espírito
seja estar na casa dos atos do Senhor, na presença de Deus. Vamos continuar agradecendo o nome do Senhor. Nós proclamamos, Senhor, que o teu nome é grande, não há outro como tu. Não há Deus como nosso Deus. Nós juntos declaramos, estamos aqui para agradecer o seu nome, para agradecer ao Senhor por tudo que tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor fará. Por mais que não seja o cenário que nós esperamos, mas o Senhor tem a direção das nossas vidas. Jesus, nós temos gratidão a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós.
Nós agora iremos juntos cantar um louvor que diz que se nós não temos a Jesus, nós não temos nada. Isso é uma verdade. Infelizmente hoje muitas pessoas não têm essa compreensão, vivem uma vida triste, uma vida de mentira, uma vida de horror. Mas nós estamos aqui hoje porque nós temos essa compreensão e sabemos dessa verdade. E se nós não temos a Jesus, nós não somos nada. Então vamos juntos declarar isso de todo o nosso coração. Dizer que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nós precisamos dele todo o tempo. Assim como diz no Salmo, se não fosse o Senhor, olha de Israel, que seria de nós. Então, se não fosse o Senhor em nossas vidas, Jesus, o que seria de nós? E nós confessamos isso diante de Ti, diante do Seu altar. Nós cremos nessa verdade. Sem o Senhor, nós nada podemos fazer.
possamos realmente não fazer nada sem Ti e entender que nós dependemos totalmente do Senhor. Que não seja apenas um hino cantado, mas que seja uma verdadeira oração de entrega a Ti. Jesus, nos ensina e nos ajuda a confiar. Nós queremos confiar no Senhor. Assim como a Sua palavra diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do Teu nome, Jesus. Então nós cremos que o Senhor é tudo que nós precisamos. É aquele que está sempre presente em todas as horas, que nos ajuda a prosseguir. E até mesmo nos momentos de parar, o Senhor está conosco, Jesus. Então que possamos depender, que possamos confiar e nos entregar verdadeiramente a Ti, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais uma vez esse refrão. Na sexta, ensaio do Ministério de Louvor, 7 horas. No sábado, de 8 a meio-dia, Bazar da PIB, de 9 a meio-dia, Gabinete Pastoral. E domingo, 9 horas EPD, 10 horas culto da manhã, 10 horas do Embaixadores Kids, que vai ficar ali atrás, como sempre, tá? E 7h20, culto de adoração, tá bom? E após o culto, né, temos uma cantina funcionando ali, então não vou embora se antes passar por ela, tá bom? Gostaria de estar chamando a Alicia para fazer a leitura. Paz Senhor, a igreja. Vou estar contando vocês a abrir em Josué 1:9. Josué 1:9. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar por onde for.
que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Agora passo a palavra para o pastor. A paz do Senhor Jesus para a igreja. Amém. Isso é uma grande verdade. Ninguém explica a Deus, porque Ele é Deus, inexplicável, mais que a nossa mente imagine, mais que a gente se aprofunde, estude, medite, debate. Ninguém consegue explicar o nosso Deus, porque Ele é o único e verdadeiro Deus. Louvo a Deus pela vida dos adolescentes e fiquei contente porque esse louvor que eles cantaram tem a ver com a mensagem também, e é tão bom vê-los na casa de Deus, louvando, estudando a palavra, crescendo no conhecimento. E essa é a grande vontade de Deus, que todos nós estejamos diante da sua presença. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias do Evangelho de João, no capítulo 11. João, Evangelho de João, capítulo 11. Vamos meditar numa passagem bem conhecida, inclusive parte dela foi citada no passado. Não sei quantos lembram do que Deus falou no passado, vou nem perguntar, mas eu creio que pelo menos a maioria eu creio. Nós meditamos sobre duas personalidades bíblicas, duas mulheres, Marta e Maria, e nós fizemos algumas referências a esse texto. E hoje eu quero falar não mais de Marta e Maria, quero falar sobre o governo de Deus. Abriram no Evangelho de João, capítulo 11. Acompanhem comigo. O homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume, que lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava. Se pudesse só pelo menos esse aqui da mão. Vamos ver aqui. Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Maria e Marta, sua irmã, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque
vê a luz desse mundo, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertar. Então os discípulos disseram: Senhor, se dormes, está salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até lá. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós, para morrer com o Mestre. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, quando o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta respondeu: sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, a sua irmã. Ele disse em particular: o Mestre chegou, está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele. Depois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Maria o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu e perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja-o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele que abriu os olhos ao cego
não poderia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, a irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto no lençol. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no, deixe que ele vá. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Outros, porém, foram até os fariseus e lhes contaram o que Jesus tinha feito. Somente até aqui. Feche os olhos, oremos ao Senhor. Glória a Deus. Pai querido, nós queremos te louvar pela tua palavra, Senhor, nas escrituras que tu deixaste para a tua igreja te conhecer, para a tua igreja anunciar o Evangelho que mostra quem tu és, mostra o teu amor e o teu poder, mostra a salvação por meio do teu Filho Jesus. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo Evangelho, pelas Escrituras, que é o que tem nos alimentado de verdade, que supre as nossas necessidades e manifestam as verdades sobre ti. Quero te pedir, o Espírito Santo de Deus, tu que habitas em nós, tu que nos mantém de pé, tu que nos ensina, que tem nos sustentado e tem nos alimentados com a verdade de Cristo. Fala aos nossos corações, comunica a nossa vida algo esta noite que possa contribuir com a nossa fé, somar na nossa vida espiritual, nos incentivar, nos nortear, Senhor, e nos fazer cada vez mais repensar a nossa vida, a nossa fé, o nosso amor por ti. Seja tu a falar, o Espírito Santo de Deus, que nós, teus servos, de nós mesmos, não temos nada para oferecer, mas eu sei que tu tens, Senhor. Então nós te pedimos, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus tem os seus meios, os seus modos, os seus caminhos de agir. Estava buscando a Deus essa semana uma mensagem para pregar hoje à noite. Comecei a ler a Bíblia, orar. Deus começou a me dar algo em cima de um salmo. E eu concluí a mensagem de Deus para ele. Mas nós não entendemos a mente de Deus.
De repente, ontem, domingo, quando eu acordei, Deus começa a me incomodar que eu trouxesse uma mensagem nesse texto. Mas eu já tinha tudo pronto, Senhor. Sim, mas quem explica a Deus? Ninguém explica. Eu vou falar sobre o Salmo, mas pensava eu que seria agora. E Deus me incomoda. Eu falei com a minha esposa: Deus está me incomodando de pregar o outro texto. E eu acordei com essa passagem no coração. Então, amém, Senhor. Então, abre meu coração, meu entendimento, para que eu possa trazer aquilo que tu tens. E assim Deus me tocou que nós meditássemos nessa palavra, e assim será. Nós lemos uma das passagens mais conhecidas, muito pregada. Eu acredito que todo mundo aqui já ouviu, nem que fosse uma mensagem sobre a ressurreição de Lázaro, com certeza. Eu também já perdi a conta de quantas mensagens eu ouvi. Nem me lembro se eu já preguei especificamente, mas já citei em diversas mensagens essa passagem. Mas Deus me colocou algumas coisas que nós meditássemos em cima da ressurreição de Lázaro, para nós falarmos sobre os planos de Deus, que nem sempre são os nossos. Deus tem os seus caminhos e a sua maneira de agir, que muitas vezes fogem à nossa expectativa ou até às nossas convicções. Então Deus, no seu modo de agir, Ele tem o seu tempo, tem o seu jeito, a sua maneira de agir. E por mais que o conheçamos e o servimos, muitas vezes nós somos surpreendidos com o seu modo de agir em nossas vidas. Aqui é uma passagem onde apresenta assim uma manifestação de Deus, um modo de agir que contrariou expectativas lógicas no coração de Marta, no coração de Maria, no coração de Lázaro enquanto estava vivo, e no coração de muitos que conheciam a relação de amizade entre Jesus e Lázaro e suas irmãs. Então, Deus tem uma maneira de agir que muitas vezes nos surpreende. Por isso que a Bíblia nos diz lá em Salmo 46:10, diz assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Se eu sou Deus, eu sei o que eu faço, eu sei como eu faço, eu sei quando eu faço. Aquietem os corações, não se precipitem em conceitos, em interpretações de situações pelos quais achávamos que Deus agiria de uma forma e Deus não age da forma dentro da nossa expectativa. Vem a ansiedade, vem a precipitação de palavras, turbilhões de pensamentos, de dúvidas, e Deus diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Isaías 43:13 diz assim: agindo eu, quem impedirá? Ainda que as circunstâncias apontam para uma situação impossível de se reverter, mas se Deus é o Deus que age e Ele agindo, quem impedirá? A nossa fé, ela é constantemente provada. Desde o dia que nós nos convertemos a Cristo, a nossa fé, ela é provada para mostrar não para Deus, mas para nós mesmos, como que nós precisamos a cada dia mais melhorar na confiança em Deus, no descansar de Deus, no se lançar aos pés do Senhor, porque muitas situações nos desafiam a olhar para todos os lados e tirar o nosso
norte em Cristo e perdemos a confiança. Então a nossa fé, ela é provada, não para que Deus saiba se você crê ou não, mas para que eu saiba até que ponto eu estou crendo no Senhor. A Bíblia fala em Hebreus 11 que sem fé é impossível alguém agradar a Deus. Então Deus vai nos lapidando, nos provocando situações para que a nossa fé seja trabalhada. E a gente lá na frente, mesmo quebrando a cara muitas vezes, dos nossos conceitos, a nossa fé se firme em Deus e nos ensine a descansar na fidelidade de Deus. As circunstâncias e as situações não mudam o caráter de Deus, mas o agir dele é segundo a sua vontade, não segundo a nossa ótica ou a nossa expectativa humana. Jesus era amigo de Lázaro, era um amigo muito chegado, e essa amizade era conhecida como uma marca de amor. E a própria Bíblia fala no 11, no versículo 36, olha como especifica, diz assim: veja o quanto ele o amava. E o recado foi assim, interessante, ó. Aquele que o Senhor ama está doente. Frisou bem, Senhor, não é qualquer um não, é o teu amigo Lázaro, aquele que tu amas, que tu manifestaste em palavra e atitudes um amor muito grande por ele. Olha, Senhor, esse que tu amas, que também te ama, está doente. Vem socorrer, Lázaro. Eu sei que tu podes, tu já operaste tantos sinais e maravilhas, tu podes estender as suas e curar Lázaro. Oh, é aquele que te ama, está lá no leito te esperando, confiante em ti. Mas vamos ver algumas verdades sobre essa passagem. Primeira verdade: mesmo nós sendo amados por Jesus, isso não impede de passarmos momentos maus. O amor de Cristo já foi provado em nossas vidas. Não são os momentos ruins dessa vida passageira que vai colocar em prova, em dúvida, o amor de Deus, o amor do Filho. Então, ainda que você seja amado por Deus, Ele permite que você passe por provações. Ele permite que a gente passe por momentos de angústia. Ele permite que a gente passe por momentos de sofrimento. Ele permite que a gente passe por momentos de frustrações, ou de longas esperas, como a alma sente, momentos de longa espera, momentos de silêncio de Deus, quando fazemos perguntas e Deus não diz nada, simplesmente Ele resolve se calar. Será que Ele não me ama mais? Será que o seu amor é incompleto, é imperfeito? Não! Mesmo nos amando, Ele permite esses momentos que nós passamos e que Lázaro estava passando. Para nós podemos passar momentos ainda piores, porque uma coisa Cristo já provou por nós, que o verdadeiro amor é aquele que Ele tem, o se dar, o morrer no nosso lugar, o carregar todo o nível de sofrimento, o pior nível de sofrimento humano. Eu acredito que foi o de Cristo na cruz, sem precisar. Por amar Ele sofreu, por amar Ele se entregou, por amar Ele morreu, por amar Ele assumiu uma culpa que não era dele, por amar Ele se separou do Pai e sentiu o peso da separação, por amar Ele foi
efêmera, natural na terra. Ele te caduca, ele te provoca, ele te angustia. Deixa você sentir dor, porque é melhor sentir essa dor agora do que uma dor eterna. Ele anda, ele amava Lázaro, mas deixou Lázaro sofrer. Ele amava Lázaro, mas deixou Lázaro morrer. Mas ele tinha algo superior ao que Lázaro esperava dele. A morte de Cristo na cruz já nos basta para provar o quanto Deus nos amou. E João, tentando definir esse amor, ele, por não achar palavras, ele disse: Deus amou, imagine com a caneta, Deus amou de tal maneira, não tem palavras para definir a dimensão desse amor e dessa entrega, é de tal maneira. Você pode juntar todos os idiomas da terra, esses dialetos, juntar tudo, não tem como definir esse amor de Deus, vai além da escrita, da imaginação, do conhecimento. É de tal maneira, não se explica esse amor. Então não vai ser coisas pequenas, perdas pequenas, que vai fazer você duvidar o quanto Ele te ama. Mas Ele nos desperta através da dor. Nos tempos de provações, nós somos passíveis a sermos julgados pelos outros. Faz parte do conjunto da tribulação. E aí vem na vez nos nossos ouvidos: cadê o teu Deus? E se há uma ideia, uma visão, que quem anda com Deus vai estar sempre tudo bem. Cadê o seu Deus? Cadê o pastor? Cadê os irmãos? Você é provado e é tentado. A nossa fé é provada. Escutamos vozes, sussurros, tentando enxergar uma outra visão, uma visão de um abandono de Deus, que Deus se revela através de pessoas. Ele revela o amor através de um carinho, de um irmão, de uma porta, de amigos, de parentes, de filhos. E quando você começa a sentir conta disso tudo, ele começa a perguntar: o nosso alvo para a cobrança é Deus. E aí, Senhor? Cadê o teu Deus? Salmo 115, versículo 1 diz assim: não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, porque perguntam às nações: onde está o vosso Deus? Israel passou por isso. Onde está o teu Deus, Israel? Onde está o Deus que te livrou do Egito, Israel? Onde está o seu Deus? E a resposta é: o nosso Deus está no nosso meio. No céu está o nosso Deus, e Ele faz tudo como lhe agrada. Ele é soberano nas suas decisões. Se Ele quer que eu passe em prova, eu vou passar. Se Ele me quer no cativeiro, eu vou passar. Mas o meu Deus que está no céu, Ele faz tudo conforme a sua mente, conforme lhe agrada. Tudo é um porquê do que nós passamos. Nada acontece em vão. No momento que você entrega a tua vida a Deus, você deu carta branca para Deus te conduzir. E o Espírito que conduziu Jesus ao deserto é o mesmo que te conduz para entrar numa porta estreita e seguir um caminho estreito e apertado. E são poucos que andam nessa porta e nesse caminho. É Ele que está te conduzindo. Vão te perguntar na hora da tua dor, na hora da solidão, na hora da tua perda: cadê o teu Deus? Você vai dizer: o meu Deus está nos céus, e Ele faz tudo conforme lhe agrada, e é nele que a minha alma silenciosamente espera, porque eu sei que meu Redentor vive, e Ele há de vir e há de mudar o meu cativeiro no tempo certo dele. Amém? Os judeus sofrendo humilhação nos rios da Babilônia, falaram: agora
varas estavam sendo massacrados, mas eles sabiam que era necessário, porque eles foram infiéis a Deus. E foi na perda, no abandono e na dor, que eles caíram em si e disseram: nunca mais me esquecerei de Jerusalém. E se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que resseque minha mão direita e apegue-se minha língua ao paladar, se eu não preferir a ti a minha maior alegria. Jerusalém aponta para Deus, para a glória, para o templo, para a aliança, para o sacrifício que eles quebraram. Estavam lá sofrendo, mas a dor é que gerou a reflexão. Era a dor que eles se encontraram com Deus pela consciência que foi atingida. Se a nossa consciência não for atingida, nós não vamos a lugar nenhum com Cristo. O próprio Cristo no Calvário, sofrendo dores, foi tentado também, e as lideranças: desce da cruz, para que creiamos que tu és o Filho de Deus. Todos que passam tribulações e angústias têm a sua fé provada, a sua firmeza, a sua constância, a sua maturidade com Deus, que quando você não é maduro, você pipoca na primeira, você chuta o balde, você abre a boca e murmura e blasfema, e se Deus não consegue, você fica irreconhecível diante de Deus, porque é reconhecido quando está tudo bem, mas na luta você é o primeiro a se esquecer dele. E Deus te mostra: é para mim, olha, viu como você está fraco ainda? Viu como você tem orado pouco? Viu como você não se alimenta da palavra? Viu como você não está fortalecido? Viu como você não vigia? Você começa a ver na tua atitude quando você não descansa daquilo que Deus está preparando para a tua vida através do sofrimento, da angústia, do desespero. E a gente voltando aqui para o texto, o que importa não são as cobranças e as indagações dos outros acerca do momento que nós estamos passando de prova, mas o que importa é como o nosso coração está administrando isso. Qual é o nível de firmeza no nosso coração, no nosso sentimento, na nossa fé? Como está reagindo o nosso coração? Essa é a escola da dor. A nossa fé é bombardeada. O nosso conhecimento de Deus fica em xeque. Até que ponto eu conheço o Deus que eu sirvo? Eu pensava que eu te conhecia, Senhor, mas as minhas reações mostram que eu não te conheço. Porque quem conhece Deus, descansa em Deus. Quem conhece Deus, realmente, tem a vida transformada por este conhecimento de Deus. Ele jamais se voltaria contra o Deus dele. O nosso amor a Deus é testado em seu limite. Imagina o Jó. Perdeu-se os rebanhos, roubaram e levaram tudo, caiu um raio de louvor, quebrou tudo, pegou fogo, só perderam. Teus filhos também morreram, e acabou isso, acabou aquilo, que acabou, só sobrou ele. Foi provado na alma, no corpo da doença, foi provado no sentimento, foi provado na sua teologia. Ele foi provado no seu conhecimento de Deus, que ele passa o tempo inteiro a questionar o porquê de Deus e o porquê até de ele ter nascido. Ele não deveria ter nascido. Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Porque ele chegou no ápice do confronto, da aprovação da fé, do conhecimento e do amor. E para acabar de matar ele, o diabo manda 3 amigos gregos. Pode ser grego, porque os caras botou ele no chão, criando culpas, dúvidas,
dois amigos não falavam essas coisas. E Deus disse: vocês falassem, não, coisas que eu mandei, não foi eu que mandei, vocês falaram. Vocês falaram de vocês mesmos. Que muitos conhecem Deus só na escrita, no papel, mas não conhecem a Deus no caminhar com Deus, que gera uma confiança, um sofrimento com paz, com calma, que não deixa vir desespero. Vendo a morte de perto e você continua confiante em Deus. Por que não conseguimos? Porque o nosso conhecimento de Deus é muito raso. Aqui era dor, era espera socorro. E até onde vai o meu amor por Jesus? A situação cria-se uma pergunta retórica: realmente eu amo a Cristo? Ou eu creio que Cristo me ama? Que a gente se volta sempre contra Deus quando as coisas começam a acontecer fora da nossa expectativa. Jesus poderia atender logo de imediato e evitar tanto sofrimento de Marta, de Maria, de Lázaro e a morte. Lázaro na cama, sofrendo. A Bíblia não diz que tipo de doença, mas era algo grave porque levou ao óbito. Ele doente, acredito que ele gemia, chorava, aquela agonia toda, vai saber as dores que ele sentia. E naquele tempo não tinha o que temos hoje de medicações, não existia morfina. Quem já ficou internado sabe que morfina é poderoso. Eu fiquei um tempo no hospital aí, tomando morfina 4 horas, porque eu falei, pedi assim: ora a Deus para me levar, porque a dor que eu tive na trombose nessa perna é uma coisa sobrenatural. Eu falei: não estou aguentando, deixa Deus me levar, porque eu nunca tive medo de morte desde quando eu conheci a Cristo. Nunca tive. Mas sentir dor é muito difícil. Aí quando eu aplicava morfina, é uma coisa interessante, eu ficava meio doidão, né? A cortina ficava assim, a dor subia. Passava aquele tempo, eu morfina, eu queria aquele soldado do Vietnã, não, morfina aí, porque o negócio funcionava. Mas nesse tempo não tinha morfina, não tinha anestesia, não tinha nada. Então ele devia sofrer muito. Ele sofrendo na cama e a irmã que amava sofrendo ainda mais, por se sentir potente, ó irmão. Eu já mandei chamar Jesus, ele vai vir. E Marta também, mas Marta, já pregamos sobre Marta, era agitada, era ansiosa, ela devia ir lá fora toda hora, cada vez ele está chegando, e aquela expectativa gera dor, porque o relógio passa, mas naquele tempo não tinha relógio, né? Vai passando o tempo, aumenta a dor e angústia, e Jesus sabia disso e não culpou, deixou. Será que Jesus não amava Lázaro, Marta e Maria? Não amava. Marta na agonia da espera, Maria no pranto diante da dor do irmão, e Lázaro sofrendo uma enfermidade. A situação desesperadora era um campo fértil, o inimigo jogar seta, que ele espera as situações para comunhão ao derredor, ele vai lá, com as setas ele devora a tua fé, ele devora a tua esperança. Era um campo fértil para semear no coração dúvida, revolta, atendendo tantas pessoas e não atende aquele que lhe ama, decepção e até apostasia na busca de outras funções. Teve um rei que Deus chamou a atenção: porventura não há Deus em Israel para que tu fosse buscar em outros deuses a tua cura? Desespero, o inimigo sussurra, procura outro meio, porque esse Jesus não vai vir. Tem alguém aí, tem um outro Deus, um curandeiro, alguém que vai fazer alguma coisa. E o desespero faz com que muitas pessoas venham apostatar da fé e deixem de esperar em Deus e vai procurar solução longe da solução de Deus. Então, o pano de fundo dessa história havia duas realidades. Primeira realidade é a
a Jesus como Filho de Deus. Era um plano. Espera, isso aí vai ser para a glória. Ele demorou de propósito, que havia um plano maior do que a cura, seria uma ressurreição, para mostrar que não existe nada impossível para Deus. Se ele curasse, seria mais uma cura, mas não, essa doença é para a glória. No plano de Deus era a certeza da ressurreição, era um testemunho de poder, de amor verdadeiro e fidelidade, era um aprendizado para os discípulos, era um testemunho de salvação, porque tinha uma multidão de pessoas lá. Tudo isso era o plano de Deus, enquanto Jesus não aparecia. O tempo da demora de Jesus mostrava que ele tinha o controle da situação. E a segunda realidade é a da casa de Lázaro, que é a visão terrena. Uma era o plano espiritual que estava sendo trabalhado, eles não sabiam. A gente nunca sabe o que Deus está planejando, por isso que eu tenho que esperar, confiar e colocar vigia nos meus lábios para não blasfemar contra o Deus que está trabalhando algo grande para a nossa vida. E a nossa murmuração estraga tudo e nos reprova, como reprovou os hebreus que não entraram na terra, porque não creram no poder de Deus. A realidade da casa de Lázaro, que é a visão da terra, primeiro dia era uma maravilha, deu o recado, era total certeza, Jesus vai vir. Ele amava Lázaro, ele era poderoso. Jesus ouve o clamor, todos esperançosos, Lázaro no leito, sabendo, não, daqui a pouco ele está chegando, enfermo. Maria também sorridente, meu irmão, daqui a pouco ele está aí. Marta, meu irmão, já mandei um recado, falei, olha, é aquele que tu ama. Lembrando Jesus, vai que ele esquece, né? Coisa humana. Então no primeiro dia, mesmo o desconforto da doença, havia certeza, Jesus vai vir. Mas o dia todo chegou, amanhã, à tarde, à noite, nada. Amanhece Lázaro no segundo dia, piorou a doença, aumentou a agonia, a dor, o pranto, Maria chorando, Marta indo lá fora, nada dele vir, mas cadê ele? Eu já mandei um recado, não chegou até agora. E os médicos preocupados, daqui a pouco, depois de muitas horas, o médico diz assim, olha, não tem mais o que fazer, teu irmão vai morrer. Lázaro morre na dor e na agonia, Maria se desmancha de lágrimas, de tristeza, Marta confusa, os médicos incapacitados de fazer alguma coisa, e as pessoas que talvez estivessem lá naquele tempo, todos sem resposta. E a única frase que ficou no ar é a seguinte: diante do corpo de Lázaro e tanto sofrimento, uma família que amava a Deus, ficou a frase: Lázaro morreu. Acabou. Realidade cruel. Não adianta, Maria, para de chorar. Para de chorar, Marta. Só nos resta agora enterrar o nosso irmão. Pelo menos acabou a dor, né? Ele estava sofrendo. Não tem mais o que fazer. Imagina um silêncio fúnebre naquela casa. Todo mundo sem saber o que falar, porque tinha uma certeza de que Cristo viria, porque ele ouve a oração. E Lázaro era amado, mas Jesus não veio. Jesus não atendeu o chamado e acabou a esperança. Um ambiente de tristeza e de frustração. Nesse mesmo retrato de luto e sofrimento sem consolo, eles não sabiam de Jesus estava a caminho daquela casa. Nem tudo que Deus está fazendo e planejando nós sabemos.
sempre. Jesus estava a caminho e Lázaro estava morto. A resposta estava a caminho e ele já não tinha descartado. Jesus já não era mais importante ali, porque Lázaro morreu. Em outras palavras, quem vai incomodar o mestre? Já se foi. A ressurreição e a vida em Cristo estava a caminho, no silêncio, no propósito maior. Então Jesus aparece. Eu imagino quando ele apareceu, os olhares, um olhando para o outro, olhando para Jesus, os discípulos lá de Jesus, era o tal de um olhar para o outro, porque eu imagino que foi um clima ali tenso. Jesus revela então o seu plano maior para os discípulos. Versículo 13 diz assim: Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso. Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, mas por causa de vocês me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Vamos até ele. Ele queria que os discípulos tivessem uma experiência de um nível lá em cima. Vocês vão ver Lázaro ressuscitado. Então me alegro que você não estivesse lá vendo eu curar. Você vai ver Lázaro levantado do meio dos mortos, para que vocês creiam que eu sou realmente o Messias que iria chegar, o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Filho de Deus poderoso. Esse milagre é para vocês crerem em mim plenamente, que discípulo não pode ter fé duvidosa, fé incompleta, uma fé defeituosa. Você tem que crer, discípulo, você tem que crer que eu posso fazer coisas além do que vocês imaginam. Não há limite para mim como Deus, e é por vocês que eu me alegro. Vamos lá. Quando Jesus chega, o clima era de luto, desconfianças, dúvida, olhares de julgamentos, revolta e descrença. Muito comum nas situações de perdas na vida, na ótica humana, isso é natural. Então Jesus, quando viu aquilo, quando Marta fala com ele, quando Maria fala com ele: olha, meu irmão, se tivesse aquilo, ele não teria morrido. O Espírito de Jesus balançou e diz a Bíblia: Jesus chorou. Isso é maravilhoso, que mostra como que Jesus, além de Deus, é humano. Ele chorou, ele partilhou da dor, ele percebeu a frustração, a tristeza dos olhos de Maria, a frustração dos olhos de Marta, a tristeza daqueles anciãos que foram para consolar, todos em pranto. Jesus, como homem, ali mostrou que ele também tem esse sentimento, ele sabe o que é isso, ele chorou também. No meio de choro, ele chorava também, ele sentiu, embora soubesse o que estava para fazer, mas Jesus conhece e partilha dos nossos sofrimentos. Jesus chorou, e no versículo 36 diz assim: então os judeus disseram: vejam o quanto ele o amava. Perceberam que Jesus amava realmente Lázaro. Mas no 37, mas alguns disseram: será que ele que abriu os olhos ao cego não poderia fazer com que Lázaro não morresse? É a velha interpretação humana, é a visão natural. Nós sempre sabemos o que é melhor para nós, e esquecendo que Deus é o que sabe o que é melhor. Se ele amasse, ele estaria, é uma definição. Se ele amasse, Lázaro não morreria, é a definição. Ele está chorando, mas se ele abriu os olhos ao cego, por que não chegou a tempo? Nós começamos a criar a nossa teologia e começamos
do amor de Jesus, porque se amasse, estaria aqui, né? Duvidaram do cuidado de Jesus, se cuidasse, ele não morreria. Mas no versículo 40 diz assim: Jesus respondeu, depois que Marta fala, já cheira mal, há 4 dias está morto. Então, respondeu Jesus: eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Ele faz ela lembrar que ele disse. Mas como nós no domingo passado, a agitação de Marta não fazia, impedia que ela entendesse o que Cristo ia fazer. A pessoa agitada não escuta, faz perguntas e não escuta a resposta, entende errado. Mas eu não te disse, Marta, se cresce veria a glória? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos, disse: Pai, graças te dou porque me ouve, e eu sei que sempre me ouve, mas farei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Então Jesus aqui confirma a sua palavra. Eu não disse que se creres viria a glória. Deus não mente. Deus não se arrepende, nem filho do homem que se arrepende. Já vimos que arrepender de Deus é o vai da vem, é pesar o coração. Ele fala, ele cumpre. Só que ele tem o tempo e o modo e a hora de como fazer. Mas Deus não mente. Agora, Marta, eu vou te mostrar que a minha palavra não volta vazia. Jesus revela então um propósito maior. Quando tiram a pedra, e ele fala: para que todos creiam, ó Pai, que tu me enviaste. Eu digo: Lázaro, sai para fora. E aquele que estava morto, e com a morte dele, a morte da esperança, a morte da fé e do conhecimento de Deus, foi ressuscitado, como viram Lázaro em pé. A fé e a certeza do amor de Deus voltou. A convicção do cuidado de Deus voltou. A visão do amor de Deus voltou. No ato milagroso da ressurreição. Como é bom esperar, glorificar, antes de ver o fato acontecer. Porque bem-aventurado o que crê, mas bem-aventurado o que não viu, mas creu no Senhor Jesus. Eles estavam com a fé morrendo, e o cheiro da podridão era a fragrância da discórdia, era o mau cheiro da incredulidade, porque a fé exala o perfume de Deus, da confiança, do cuidado do amor, do cuidado da provisão da palavra. Precisavam ver o milagre para reacender a fé, mas a fé ela tem que vir pela palavra, e ele, quando fala, ele cumpre. E ali a alegria foi devolvida, a alegria e a esperança foi trazido de volta, porque não era só Lázaro que tinha morrido, era a esperança e a fé de muitos, a certeza de muitos que Jesus era bom. Jesus revela o seu propósito: creia que me enviaste. Muitos creram em Jesus e foram salvos. No versículo 45 diz assim: muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Que maravilha! Salvação de almas. E eles passaram pelo período da dúvida, viram o sofrimento, viram a esperança, subir e descer com a demora, e viram o desespero com a morte, mas viram o poder da ressurreição de Lázaro e reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. Ressurreição de Lázaro, ressurreição da fé. Tem muita gente que precisa ter a sua fé ressurgida. Tem muita gente que a sua fé já chega mal, porque perdeu a fé, perdeu a confiança, já não tem mais aquele sabor de servir a Deus,
já não acredita tanto que Deus é fiel, já não crê tanto que Deus o ama, porque as coisas acontecem e não é como ele queria. A sua fé começa a morrer e você precisa remover essa pedra da incredulidade e voltar a crer no Senhor, que tudo que Deus, que a Bíblia fala sobre Deus, é a verdade e se cumpre. Lázaro voltou à vida e o coração de Marta e Maria, aliviados e gratos a Deus. E Deus mostrou para elas que não podemos viver e crer por vista, mas é viver e amar pela fé. Deus dando ou Deus não dando? Ele é Deus. Demorando ou não demorando? Ninguém explica Deus. Jesus, mesmo sabendo das críticas pela sua ausência, ele não se preocupou em se explicar e defender. Talvez a gente chegue lá, eu vou explicar. Não, Jesus sabia o que estava fazendo. Jesus segue em executar o seu plano, que era maior do que todas as expectativas daqueles que o aguardavam. Isaías 55:8, para fechar disso: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos. No versículo 11: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que lhe apraz, e prosperará naquilo para que eu designei. É a vontade soberana de Deus. A nós cumpre-nos crer, esperar e não esfriar no nosso amor por Deus. E Romanos 11 fecha dizendo: oh, profundidade de riqueza, tanto de sabedoria quanto de conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e insondáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselho? Assim Jesus fez, conforme o plano do Pai. Não se deixou levar por circunstâncias, por dúvidas, por críticas, pelo risco de ser mal interpretado, mas Jesus seguiu o plano do Pai, porque a mente dele, a mente de Cristo, não é a mente dele. Muitas vezes ele não dá, ele tira, que na verdade o não de Deus, o tirar de Deus, ele está te dando coisas que você nem espera, no campo espiritual da tua vida. Porque as coisas espirituais produzem em nós vida espiritual que aponta para a eternidade. E a gente briga com coisas desse mundo. A gente faz leitura de tudo que acontece na ótica do mundo. Jamais vão entender os caminhos de Deus. São caminhos longos, inatingíveis, inexplicáveis, mas são caminhos perfeitos. Que o Espírito Santo possa falar melhor os corações, para que na aprovação da nossa fé, no tempo da angústia, no tempo da espera, quando está dando errado, o contrário do que nós esperamos, que a nossa fé fique em dia com Deus. Não duvide do amor de Deus. Não queira manipular Deus. Não queira fazer com que Deus faça a tua vontade. Se renda na vontade de Deus. Que a Bíblia diz que a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Que o Senhor seja glorificado na nossa dor, na nossa lágrima, nas nossas perdas, no nosso testemunho e na nossa perseverança. Amém? Vamos ficar de pé. Eu ia cantar um louvor, mas eu testei aqui a minha voz, de resfriado. Não vou, porque eu sei que eu vou examinar e vai dar tudo. Mas na próxima oportunidade nós vamos louvar o Senhor. Fecha teus olhos. Louvado seja o teu nome, Deus. Deus, obrigado pela tua palavra.
Obrigado pelas Escrituras que nos mostram quantas riquezas, Senhor. Como Tu és poderoso. Como Tu tens o Teu modo de agir. Nos ensina, Senhor. Não nos deixe ser guiados por nós mesmos. Não nos deixe ser guiados pela nossa ansiedade. Não nos deixe criar nossas próprias teologias para tentar explicar o inexplicável. Ninguém explica. Nós somos finitos, limitados demais. Mas Tu nos ensina a quietar e saber que Tu és Deus, para que Tu seja exaltado, Senhor, em toda a terra. Nos dá paz nos corações. Não nos deixe duvidar do Teu amor. Que a visão da cruz seja uma visão que esteja sempre diante dos nossos olhos e preencha nossos corações em ver a plenitude do amor de Cristo por nós na cruz. Que ainda que passemos momentos difíceis, ainda que a gente perca muitas coisas, a gente que seja criticado e prejudicado no Teu amor, continua o mesmo conosco. Tu permites, mas se nós perseverarmos em crer e entregar tudo nas Tuas mãos e não nos precipitarmos com atitudes e palavras, lá na frente Tu nos honras, Senhor, e Tu nos mostra o quanto Tu estava conosco. Tira de nós a murmuração, tira de nós a dúvida, nos reveste com a armadura de Deus, com o capacete da salvação, para que a nossa mente seja guardada e a nossa fé guardada em todo o tempo de provação. Possamos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor, a Ele seja a glória, o louvor para sempre. Amém. Amém. Nós podemos sentar. Eu estou começando a acertar, né? Bom, eu quero que o relógio seja diferente. Agora é só um minuto de diferença. Irmãos, guarda essa palavra, leva ao teu coração. Nós que pregamos, a gente não quer ficar pregando, distribuindo mensagem por distribuir. Quando a gente prega uma palavra de Deus, a gente espera que haja resultados. Se você encarar uma pregação como apenas um momento de liturgia, você vai esquecer lá na escada. Mas entenda que quando Deus fala numa pregação, é Deus colocando algo dele na tua vida. Valorize isso. É como pérolas preciosas dadas por um Deus amoroso e poderoso. Se a gente não valorizar a palavra, não trazer para nós em casa, não dobrar de joelho e falar: Senhor, obrigado por aquilo que Tu falaste, então som do meu coração a minha fé, a minha confiança. Tira de mim essa falsa leitura do Teu amor, do Teu agir. Faça com a palavra que Tu falaste no domingo, faça ela gerar em mim mudanças. Se você não fizer isso, é semelhante ao que você não falou. Uma palavra dura. Não lanceis vossas pérolas nos montes, porque eles vão pisoteá-las. Quem não valoriza a palavra de Deus e não tenta pedir ao Espírito Santo para aplicar na sua vida, é semelhante a pérolas jogadas no lixo. Reconheça quanto Deus tem falado. Eu sempre falo isso e repito. Deus, quando usa alguém para pregar, a palavra de Deus é um investimento na tua vida, para que você cresça na fé, no conhecimento, e seja aprimorado, para que você não saia do caminho estreito, porque quando a trombeta tocar, você tem que estar sendo santificado pela palavra, para você ver a Deus. Não vê, não fica com escudo, com defesa, não. Deus não acusa ninguém, Deus não envergonha. Deus, Ele alimenta, Ele edifica, Ele mostra os nossos
problemas e traz em amor a solução. Compete a nós abraçarmos a Deus. A gente tem pregado aqui, desde que eu voltei, tem um ano e 2 meses, muitas coisas Deus falou, poucas coisas eu vi em mudança. Estamos desperdiçando a palavra ou estamos valorizando? Pense nisso. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e que a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós e sobre toda a Igreja de Cristo espalhada nos 4 cantos da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Então, encerrado, e fala com o irmão, a paz do Senhor, uma semana abençoada.